Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo na nossa live de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19h30, estamos aqui ao vivo para falarmos sobre saúde da mulher. Já manda o convite, já vamos começando a falar sobre suplementação na mulher 40+. É um assunto extremamente importante que gera muitas dúvidas. Vocês sempre perguntam para mim nas redes sociais, aqui nos direct. É um motivo da gente, na consulta, abordar com bastante complexidade, porque isso realmente é de grande relevância. Primeiro, comenta aqui para mim se vocês estão me ouvindo bem, se o vídeo tá bom, estão me vendo bem. Quero saber se está tudo certinho. Enquanto as pessoas estão entrando, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Tá tudo certo? Maravilha, gente. Então, vamos começar a nossa live. Para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Patrícia Magier, ginecologista, entusiasta em buscar a melhor versão de forma integrativa e funcional para a mulher. Nós vamos conversar hoje, toda semana a gente vai falar de um tema. Eu sempre faço uma enquete, foi a enquete da semana, e o que foi mais votado para essa semana foi a suplementação na mulher 40+. Então, nós vamos conversar sobre vários nutrientes, aminoácidos, minerais da suplementação da mulher. Primeira coisa, o que é a suplementação da mulher? Na verdade, a gente sabe que com o processo de envelhecimento, a gente sofre alterações hormonais, funcionais, fisiológicas na nossa célula. Então, a gente vai devolver suplementos que vão funcionar como nutrientes para a nossa célula. A gente vai usar elementos antioxidantes. O que é isso? A gente sabe que no processo de envelhecimento, com o passar da idade, a gente produz radicais livres, que na verdade eles não vão nos tornar doentes, mas eles estão ali atrapalhando o bom funcionamento de todos os nossos sistemas. Então, você ter um excedente de radical livre, ele vai fazer com que tudo funcione numa potência pior do que aquela que poderia estar funcionando. Então, quando a gente fala de suplementação, a gente vai equilibrar o nosso organismo, a gente vai nutrir a nossa célula. E por que é tão importante a suplementação depois da mulher dos 40? Por conta desse acúmulo de radicais livres. A gente sabe que a nossa alimentação não é ideal, nós vivemos com estresse, a nossa dieta não é a dieta ideal que vai suprir tudo o que a gente precisa. A gente também sabe que o nosso solo também não é um solo rico em vários minerais que são essenciais para que a gente funcione bem o nosso organismo. Então, a gente precisa devolver para conseguir ter uma nutrição celular e todos os nossos sistemas funcionarem com uma potência máxima. E a gente acredita que precisa estar sentindo alguma coisa para poder precisar suplementar. Muitas vezes não. Aliás, a grande maioria das vezes são sintomas extremamente inespecíficos. Então, a gente percebe alterações como alteração de humor, cansaço, fadiga, um sono de qualidade ruim, uma cognição que, na verdade, está aquém daquela que a gente sempre teve, e atribui a rotina, atribui a estresse, atribui a muito trabalho, correria do dia a dia, e muitas vezes, e a grande maioria das vezes, por incrível que pareça, é uma deficiência que a gente corrige com uma vitamina, corrige com um suplemento e volta a ficar muito bem. Além disso, depois dos 40 anos, a gente tem as alterações hormonais que ocorrem no nosso organismo. A gente sabe que existe uma queda dos hormônios até 10 anos antes da menopausa e que se a gente não faz essa correção hormonal, isso também vai atrapalhar todo o nosso funcionamento. Então, suplementação é importantíssimo para você gerar equilíbrio e você tentar acertar todo um funcionamento também visando sintomas. Então, quem precisa? Todos nós precisamos. Dificilmente a gente consegue ter uma dieta ideal com toda a suplementação que a gente necessita.
além da absorção, muitas vezes também não é a ideal para todas as demandas do nosso organismo. Então, quando a gente fala em suplementação, primeira coisa, a gente está aqui, é importante colocar que eu vou falar de vários suplementos que são fundamentais para a mulher 40 a mais, mas não é para se automedicar, porque existem demandas, é um tratamento que é individualizado, de acordo com as suas necessidades, de acordo com como é a sua alimentação, para a gente avaliar se vai suplementar em cápsulas ou injetáveis, ou na verdade uma correção na sua própria alimentação, a gente consegue reverter isso. Então eu vou dar vários suplementos, vou falar de níveis ideais, mas cada uma de vocês tem que ser acompanhada por um médico para ter a sua prescrição. Um médico para chamar de seu, com a sua demanda, com as suas doses. E muitas vezes o que você precisa suplementar hoje, depois a gente não precisa, tem que fazer trocas para atender a necessidade daquele momento. Um exemplo que eu vou dar, por exemplo, uma paciente que está com deficiência de ferro, porque na fase de 40 a mais aumentou o seu fluxo menstrual. Então, naquele momento, a gente faz a correção do ferro e ajusta o ciclo menstrual para não sangrar tanto. Então, não vai ficar usando ferro indefinidamente. Isso vale para vitamina D, isso vale para várias outras coisas que a gente vai falar ao longo dessa live. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês aí, quem já usa algum tipo de suplemento? Escreve aqui para mim nos comentários para ter uma noção se vocês entendem da importância da suplementação na sua rotina. Então, estou esperando. Alguém aí faz algum tipo de suplemento? E se faz, a Rita já respondeu que faz sim. A Adriana também faz. Então, já entende a importância de fazer. A Rosângela também. Então, é reposição. Raquel também. Ótimo, muito bom saber. Muitas das pacientes de vocês, as seguidoras que me acompanham, sabem da importância. Cris, se você não usa, com certeza vale a pena checar com o seu médico. Ômega 3, a gente vai falar do ômega 3 também. Coenzima Q10, a gente vai falar também. Excelente. Estou adorando saber que vocês são antenadas com a importância do autocuidado. Paciente bariátrica, eu vi a Lu escrevendo aqui, que é fundamental, tem a capacidade absortiva muito baixa. Então, é super importante você manter a tua reposição em dia. Magnésio, vamos falar também. Então, o objetivo dessa live, primeiro, é desmistificar que suplementação é bobagem. Segundo objetivo dessa live é entender a importância da suplementação. Então, ela melhora sintomas, ela corrige disfunções dos seus sistemas, dos seus órgãos e vai melhorar muito a funcionalidade da sua célula, além de varrer radicais livres. Então, ela é muito necessária nesse sentido. As mudanças que a gente sabe que vão ocorrer simplesmente pelo fato do envelhecimento. Então, ela vai ter um suporte nutricional, de repor aquilo que a sua dieta não está fazendo. Pensar na saúde óssea. A gente sabe que lá na frente, quando entrar na menopausa, a queda hormonal vai ter uma perda de massa óssea. Então, se a gente faz o nosso banco de músculos para quando chegar na menopausa ter essa reserva, se a gente faz a prevenção com reposição de alguns suplementos, com certeza você está prevenindo a sua osteopenia e a osteoporose. O equilíbrio hormonal. Depois dos 40 anos, sabemos que a tendência é a queda da produção dos seus hormônios. Não cai tudo de uma vez, não é uma falência, não é a menopausa, mas já começa a ter a queda hormonal. Na saúde mental, a gente sabe que determinados suplementos, a gente vai falar de alguns aqui, que a gente vai ajudar muito na ansiedade, na cognição, na memória, para energia e metabolismo. Sabemos que se a gente não tratar a nossa mitocôndria, a gente vai ter sintomas de cansaço, de fadiga, na produção do ATP, que é a nossa energia, é a unidade de energia. Na saúde cardiovascular, sabemos que quando a gente vai... A deposição de depósitos de gordura, principalmente nos pacientes que têm dislipidemia, a resistência insulínica aumenta muito o risco de doença cardiovascular, que lá na menopausa
com a queda hormonal, com a diminuição da produção do óxido nítrico, é a maior causa de morte nas mulheres pós-menopausa que não fazem reposição hormonal. Então, você fazer com a suplementação uma proteção, uma promoção de saúde na questão cardiovascular é fundamental. Além do colágeno, que a gente sabe que depois dos 40 anos a perda do colágeno gera flacidez, muda o viço da pele, textura do cabelo, dá muita queda de cabelo. Então é uma queixa extremamente frequente no nosso consultório, a queda do cabelo, e que com a suplementação é muito importante, os resultados são extremamente expressivos, que ela não é uma questão hormonal, mas é uma questão principalmente de suplementação. E na imunidade também a gente sabe que a suplementação tem um impacto extremamente importante, tem alguns elementos de suplementação que nós vamos falar aqui também, que vai impactar diretamente na imunidade. Além disso, na função de cognição, memória, raciocínio, podemos usar suplementação no seu sono. Então, o sono de qualidade, muitas vezes, para a gente não ficar usando ansiolítico, que vai gerar dependência de medicação, que a cada vez a gente tem que ficar aumentando a dose dessas medicações. A gente sabe que a suplementação ajuda muito na saúde digestiva. Quando a gente escuta que a digestão está muito ruim, está muito lenta, que a gente não consegue ter uma boa absorção, que a gente começa a ficar com muito estufamento, muitos gases, o quanto, às vezes, tratando com suplementos, a gente melhora muito. Então, quando a gente fala não é só uma vitamina, não é sobre a gente falar que isso é besteira, que não vai ter benefício. Então, olhem quantos benefícios a suplementação, ela vai da saúde cognitiva, passa pelo osso, imunidade, doença cardiovascular, pele, cabelo e unha. Então, daí a importância de falarmos nessa live de suplementação. Então, eu acho que já deu para entender a importância. Agora, a suplementação bem feita é aquela suplementação individualizada. Então, muito importante numa consulta, a gente abordar todos esses sintomas. Você tem que saber o que a pessoa está sentindo para poder a gente entender se aquela deficiência pode ser a responsável. Porque suplementação a mais ou a menos também não é efetiva. Então, aquela pessoa que sai tomando tudo, escutou numa live que é muito bom fazer uso de magnésio, aí sai comprando magnésio, escutou a amiga da academia usa creatina. Então, tem realmente alguns suplementos que são quase que mandatórios, é bom para todo mundo, mas a gente tem que saber o quanto, para quem, quando fazer. Então, dito isso, é importante ter esse conceito para não sair usando tudo, para também não ficar sobrecarregando seu fígado e não fazer um xixi caro, porque tudo aquilo que não é necessário você acaba eliminando sem função nenhuma no seu organismo. E não é essa a ideia de fazer suplementação. A suplementação é você devolver aquilo que você precisa. E aí? Quero saber de vocês. Vocês já perceberam o quanto o impacto, principalmente vocês que fazem uso de suplementação? Coloca aqui para mim. Já fizeram algum tipo de suplementação que realmente sentiram melhora dos seus sintomas? Vocês validam o que eu tô falando aqui? Se realmente, quando a gente faz um suplemento, o quanto que ele vai impactar na sua saúde, no seu dia a dia? Então, vamos lá. Primeiro, dos suplementos que eu quero falar é da vitamina D. A vitamina D, na verdade, ela é chamada de vitamina, mas ela é um hormônio D. Ela está presente em mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo. Temos receptor da vitamina D para muitas reações em vários sistemas. Então, não é só a vitamina para o osso. Ela é muito boa para o osso, mas ela é muito boa também para a imunidade. Então, a gente pega muita paciente que está sempre com viroses, infecções urinárias de repetição, funções alérgicas. Então, a gente sabe que a vitamina D
aqui a Ana Cláudia colocou que com a mudança da vitamina D. E o importante da vitamina D, além da questão do fortalecimento imunológico, da saúde óssea, ele é um potente anti-inflamatório, que a inflamação crônica é uma das coisas que com o envelhecimento é extremamente comum nas mulheres. Então a gente pega mulheres que elas não conseguem, elas chegam com uma lista de sintomas digestivos, de cansaço, de cognição, de memória, e quando você vê ela está completamente inflamada. E aí a vitamina D é um potente anti-inflamatório. Além disso, tem uma ajuda muito importante, como ela tem uma ação na imunidade, nas doenças autoimunes. Tiroidite de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, as atopias, sinusites, rinites, que a gente sabe que estão ligadas à imunidade. Então a vitamina D é importante. E o que é importante na vitamina D é que o principal sintoma, quando eu identifico uma vitamina D muito baixa, cansaço, uma fadiga, não consegue produzir, a sensação que deixa tudo para o dia seguinte. Então, a vitamina D, os valores de laboratoriais de referência estão muito abaixo do que são os necessários para a mulher 40 a mais. Então, muitas pacientes chegam, mas olhou a vitamina D, a referência do laboratório é acima de 30. A gente sabe que a otimização da vitamina D são valores acima de 60. Então, só nisso já é um dado muito importante da questão da vitamina D. Teve uma paciente aqui que colocou, uma cliente, uma seguidora, colocando aqui quanto à vitamina B12. A vitamina B12 ela é excelente para memória, para cognição. Então, pacientes com deficiência de vitamina B12, a gente precisa fazer essa correção que impacta diretamente na saúde da cognição. Além de ter uma ação também como um trio metilador, B6, B9 e B12. Então, a homocisteína é um marcador também de inflamação e a gente está ligada a doenças cardiovasculares. Quando você faz o trio metilador, você também está baixando a homocisteína com uma ação anti-inflamatória. Coenzima Q10. A coenzima Q10 também é um excelente antioxidante, protegendo saúde cardiovascular. Vocês veem que eu falo bastante da saúde cardiovascular porque é um fator de risco muito grande para mulheres para 40 a mais, principalmente depois que chega na menopausa. Então, usar a coenzima Q10, além de ser uma potência na questão cardiovascular, também tem uma ação muito boa na mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia. Então, a gente precisa, para ter disposição, para se sentir bem, para dar conta do nosso dia a dia, você ter uma saúde mitocondrial é fundamental. Ômega 3, esse dispensa grandes apresentações, é um potente antioxidante, ele tem funções também na proteção cardiovascular, na função cerebral. Então, já estou falando de alguns que são os queridinhos. Creatina também é um desses suplementos que nós fazemos, que praticamente uma unanimidade, porque a creatina, além de ter ação no osso, ação no músculo, também tem trabalhos mostrando que tem uma função cerebral muito importante. Então, na cognição, no raciocínio. Então, a creatina hoje é utilizada também muito em idosos, porque a gente sabe que a longevidade é uma realidade e a gente quer autonomia dessas pacientes com idade mais avançada, além de se preocupar muito com a liberdade. Então, ela tem uma ação muito boa na recuperação muscular. Então, paciente em fisioterapia, fazendo recuperação pós-exercício, aumento da força e da potência muscular com a creatina, melhora do desempenho também e além dos benefícios cognitivos. Então, nós falamos em creatina, fundamental. A creatina, normalmente, a dose é de 3 a 5 gramas, não tem nenhuma contraindicação. O ômega 3, que tem antioxidante, anti-inflamatório, eu normalmente indico entre 1 a 3 gramas, é aquilo que eu falei, depende da necessidade de cada pessoa. A vitamina D, a gente mantém ela mais ou menos em níveis de acima de 60, para ter uma boa reserva de vitamina D. A vitamina B12,
Também a referência do laboratório é extremamente baixa, é em torno de 180, mas não dá nem para sair da 180. A gente quer uma vitamina B12 pelo menos em 600. Então, por isso que é tão importante essa avaliação individualizada de cada um dos suplementos. Outro queridíssimo que eu adoro, que é praticamente uma unanimidade nas minhas receitas, probióticos. Porque a gente sabe, o intestino é nosso segundo cérebro. Pelo intestino produz neurotransmissores e esses neurotransmissores também ajudam na saúde mental, questão de angústia, depressão, tristeza, ajuda também na questão da felicidade, do bem-estar, isso tudo gerando qualidade de vida para vocês mulheres. Então, probiótico, além de ter uma saúde intestinal, que a gente sabe que no intestino também controla as nossas reações imunológicas. A gente tem as células coladinhas que, quando elas estão afastadas, elas desencadeiam reações importantes, principalmente na questão de doenças autoimunes. Além do que, no intestino, está toda a nossa absorção, tudo que a gente está ingerindo, a questão do que é eliminado, do que é absorvido, até numa reposição hormonal, quando a gente tem um intestino inflamável, a gente sabe que a metabolização dos hormônios que a gente oferece também fica completamente alterada. Então, tratar o intestino é fundamental, além de ter um bom funcionamento intestinal. Isso já é óbvio. Além dos probióticos, o magnésio. O magnésio é um mineral importantíssimo. Ele está ligado em quase todas as reações bioquímicas do nosso organismo. Ele ajuda no sono, no músculo, na imunidade. Então, temos vários tipos de magnésio. Em geral, a dose é de 300 a 500 miligramas. E a gente escolhe o melhor magnésio de acordo com o sintoma também de cada paciente. Então, a gente tem o magnésio inositol, que ajuda no sono, temos o trionato, temos o dimalato. Então, por isso, tão importante essa individualização de você saber o que dá para cada mulher de acordo com a sua necessidade. Então, falamos creatina, ômega 3, magnésio, vitamina D, probióticos. Então, fora todos aqueles que a gente sabe que está deficiente. Aquelas pacientes que sangram muito, precisa fazer reposição de ferro. Muitas vezes a gente tem que associar também a vitamina C, que potencializa a absorção. Além disso, temos que olhar zinco, selênio, colágeno, fundamental o colágeno. Tem o colágeno tipo 1, tipo 2, que melhora a pele, cabelo e unha. Também temos o colágeno que melhora a parte das articulações. Então, olha quanto universo de suplementos que a gente usa, que na verdade para manter um bom equilíbrio. E logicamente que eu não poderia deixar de falar da reposição hormonal, que na verdade ela é a cerejinha do bolo. Quando, à medida que os hormônios vão caindo na mulher 40 a mais, fazer a reposição hormonal, ela é fundamental para que a gente mantenha todo esse equilíbrio. E isso tudo para quê? Nós estamos buscando bem-estar, saúde, preparar essa mulher que vai chegar na menopausa com toda a suplementação bem feita, para que ela não ganhe peso, para que ela não se sinta mal, que ela não sofra com a insônia, que ela não tenha depressão, que ela não sofra com um déficit cognitivo, que ela tenha uma saúde intestinal, que tudo funcione bem. Eu acho que essa é a grande mensagem. A gente, na verdade, que quem precisa de suplementação, todos nós. A gente sabe que a vida corrida, a nossa dieta não consegue suplementar, o nosso solo principalmente pobre muito em magnésio, que é um elemento mineral muito importante. Então, não adianta a gente fazer uma alimentação pobre e achar que vai fazer só suplemento. A gente tem que combinar, temos que ter um bom estilo de vida, associar à atividade física. 10 perguntas, eu selecionei algumas que vieram pela caixinha, e uma delas que foi bem interessante foi: quando não se pode fazer a reposição hormonal, como é que podemos suplementar? A gente sabe que os fitoestrógenos que podemos utilizar
como o inhame mexicano, isoflavona, simicifuga racemosa, o tribulus terrestre, maca peruana, fenogrego, são alguns dos suplementos que a gente pode lançar mão. Para memória, a gente pode usar a vitamina B12. Então vai depender, na verdade, assim, o que não pode é deixar de se tratar. O importante é você saber que a reposição, não poder fazer reposição hormonal ou estar fora das janelas de oportunidade, não pode ser uma sentença para você de que está tudo perdido e que não tenha mais nada para fazer. A suplementação, ela vem justamente para adequar, para equilibrar, para ajustar e otimizar aquilo que a nossa alimentação ela não está conseguindo suprir a nível celular. Nutrir a célula está nutrindo a base do funcionamento dos nossos órgãos, que são ligados a sistemas que façam com que a gente funcione bem como um todo. Então, a suplementação não é uma frescura, a suplementação já se bateu muito, era um grande tabu, falando que era ortomolecular não existe, que não funciona. Funciona, a gente vê resultados, a gente otimiza muito, a gente melhora sintomas, a gente vê, na época da Covid, vocês viram quanto se falava o impacto da vitamina D melhorando a sua imunidade. Então, falar de suplementação é falar de saúde, é falar de bem-estar, é falar de melhora do funcionamento celular, é melhorar a sua fábrica de energia. E com isso, tudo melhora. Melhora a pele, cabelo, melhora a sua saúde óssea, melhora a sua saúde articular. Então, a gente, não falei, mas a curcumina também é um excelente suplemento para questões de dores no corpo. Qual a mulher que não sofre, depois dos 40 anos, de algum tipo de dor no corpo, dor das articulações? Então, cada um desses sintomas, se a gente for a fundo, se a gente for buscar, nós vamos conseguir algum tipo de elemento nessa suplementação para poder melhorar e poder otimizar, e com certeza você vai viver muito melhor se preparando para a chegada da menopausa de uma maneira que você muito saudável, para poder, quando precisar entrar com a reposição hormonal, esse hormônio encontrar um terreno muito fértil. Eu costumo falar, não adianta uma Ferrari cheia de acessórios sem combustível, ela não vai a lugar nenhum. Então, a suplementação é a nutrição, são os nutrientes, é a matéria-prima para que a gente consiga ofertar para o nosso organismo melhores condições de funcionamento. Varrendo o radical livre, limpando aquilo que está só atrapalhando o bom funcionamento celular, dando o alimento necessário, repondo aquilo que a gente não está conseguindo ingerir ou não está conseguindo absorver, para que a gente possa ter uma saúde com qualidade, aliado a um bom estilo de vida. E é isso que a gente busca numa medicina integrativa funcional. Cada vez menos a gente precisar prescrever remédios, e quanto mais a gente gerar conscientização de estilo de vida, de vitaminas, de suplementos, de minerais para trazer saúde. Eu queria agradecer imensamente, eu espero, diz aqui, vocês gostaram dessas dicas, conseguiram entender a importância de se fazer a suplementação, porque se eu conseguir passar para vocês a mensagem de quantos benefícios que a suplementação pode trazer e agregar na sua saúde e fazer você, a partir de amanhã, já querer fazer seu check-up e saber, na verdade, como é que andam as suas vitaminas, como é que está o seu grau de absorção, já valeu para mim, porque, na verdade, era esse o meu grande objetivo. Silício orgânico maravilhoso para pele, cabelo e unhas, adoro. Então, eu queria falar para vocês, essa live vai estar salva, voltem nela, peguem as dicas, chequem com seus médicos se estão fazendo esse tipo de suplementação, vejam o que faz sentido para o momento de vocês, para as necessidades de vocês. Nossas lives são toda quarta-feira, às 19h30, já mandem para suas amigas. No meio da semana eu vou botar uma enquete para a live da próxima semana. Foi um prazer enorme estar com vocês.
Quem ainda não me segue, do DRA Patrícia Magier. Tem muita coisa no nosso feed sobre saúde da mulher 40 a mais. E muito obrigada pela presença de vocês. E qualquer dúvida, pode mandar para mim pelo direct, que eu respondo com o maior prazer. Estou prontinha para ajudar. Ótima noite, gente. Bom resto de semana para vocês. Beijo.